Salve telanautas, tudo bem com vocês? Eu sou o Heitor Teixeira. Eu sou a Patrícia Cantuária. E hoje a gente vai falar sobre um lançamento aí, uma coisa nova que tá na Amazon Prime Video, que é a animação baseada nos quadrinhos da Image Invencível. Pegou muita gente de surpresa, é uma novidade que realmente a galera não sabia o que esperar. Faz parte das criações do Robert Kirkman, que é conhecido principalmente por ter feito The Walking Dead, que é uma coisa que muita gente deixou de gostar com o passar do tempo, porque de repente perdeu ali aquele ânimo com a coisa. Tem gente que não larga por nada, mas a gente sabe que em termos narrativos o trabalho do cara é muito bom. Antes da gente começar o vídeo, vou deixar um convite para vocês conhecerem a página do Sci-Fi do Brasil, que pediram pra gente, do canal na tela, participar com conteúdo. Então, galera, dá uma olhada nesse recado aí. Na rede desde 2009, o Sci-Fi do Brasil traz a cultura pop até você. A ficção científica, o sobrenatural, a fantasia e o fantástico, todos reunidos em um só lugar. E seja falando sobre filmes, séries, livros, quadrinhos ou games, o site traz um conteúdo livre de rumores para informar a galera nerd, geek ou o participante de fandom mais exigente. E agora o canal na tela também faz parte disso, com ainda mais conteúdo para você. Curte esse mundo nerd, geek, faz parte de algum fandom, quer informações de uma forma bacana, colocada com responsabilidade? Então dá uma passada lá para conhecer o trabalho dessa galera que faz com tanto carinho. Vou deixar o link deles aqui na descrição do vídeo, vale a pena dar uma conferida. E é nessas que a gente vê que existe mais no mundo do que Marvel e DC, né? Verdade. A Image é uma editora que foi fundada com muita gente que acabou saindo dessas duas outras editoras e tal. Passou por uma fase áurea, teve uma série de personagens que brilharam pra caramba durante a década de 90, teve lá o Spawn e aquele negócio todo, e tá aí, firme e forte até hoje, se mantendo no mercado, apesar de não estar aparecendo na mídia, no cinema, como colocando lá os seus personagens de uma forma que todo mundo esteja reconhecendo esse nome de forma forte. Eles fazem parte de um mercado bastante válido, que é bastante comentado e que deve ser inclusive celebrado. Ué, isso vai mudar agora, né? Com essa animação aí, eles estão começando a ter bastante visualização. Eu, por exemplo, não conhecia e vamos conversar aqui porque eu gostei bastante do que vi. De certa forma, uma coisa que normalmente é bastante complicada para qualquer um que esteja tentando se estabelecer é a comparação óbvia que existe. Quando você chega com algo que não faz parte de nenhum desses dois universos já consagrados, da DC e da Marvel, a galera vai olhar com aquela cara de por que eu deveria gostar disso, né? E eles seguem uma fórmula aqui que parece até bastante estranha, porque parece uma coisa talvez um tanto amadora, que é você pegar os templates de personagens já famosos, mas eles fazem isso por um bom motivo, eles têm um interesse por trás, um algo que eles querem alcançar. E parte dessa explicação meio que é um atalho. Porque se você parte de personagens que já são reconhecíveis, a galera mais ou menos já sabe o que esperar. Nisso lembra muito The Boys, né? The Boys faz isso para contar uma outra história. Sim, e dentro da própria Marvel e DC, a gente sabe que tem uma série de personagens que são inspirados. Essa editora meio que copiando, ou copiando na cara dura a outra editora e tal. Eu diria homenagem. As comparações são inevitáveis. A gente tem, como ela está dizendo, o The Boys, que está fazendo bastante sucesso agora, com personagens ali que são muito evidentemente uma releitura dos personagens da Liga da Justiça. Claro. E aqui em Invencível, eles não se preocupam em pegar de uma galera específica. Eles atiram para todo lado. Você vê as releituras tanto de gente da própria Liga da Justiça, quanto personagens soltos da Marvel, algum ali que talvez pareça mais com Wolverine. O jeitão do personagem principal, apesar de os poderes não terem nada a ver, ele talvez lembre muito o jeitão do Peter Parker. E você tem, talvez, nos times, você tem alguma coisa que lembra os Jovens Titãs. E você vai construindo essa coisa que é super familiar para quem está assistindo. E enquanto ainda dá tempo, vale lembrar que eu vou fazer esse vídeo sem spoilers. A gente vai falar de uma forma bastante livre, bastante geral, para vocês entenderem o que a gente achou desses primeiros 4 episódios. Foram lançados os 3 primeiros de uma tacada só.
A gente só teve a oportunidade de ver agora recentemente essa semana. Já vimos inclusive até o quarto. Então a gente vai tecer os nossos comentários a respeito desses 4 episódios, mas podem ficar tranquilos que a gente não vai estragar nenhuma surpresa de vocês. Ufa, ainda bem que ele contou agora, né? Porque eu não sabia, eu tava crente que ia ser com spoilers, mas vamos lá. E nessas de você colocar personagens reconhecíveis, rola até um personagem lá que lembra muito o Hellboy. Muito. É uma mistureba, é uma panela de pressão em ebulição acontecendo com referências para todos os lados, referências do mundo da cultura pop, do mundo nerd em geral, que você acaba vendo, seja num nome que está estampado na blusa de alguém, em alguma placa, em alguma coisa, um personagem ou outro que você acaba vendo que tem uma referência, talvez até dos próprios animes e tal, mas sem ficar descarado ao ponto de roubar a sua atenção. Agora, o foco da história é que você tem aí um mundo onde ser um super é uma coisa super normal. Exatamente. É o que eu ia dizer para o pessoal que não sabe muito, né? Eu até então não conhecia, é que é uma animação, porém com muita violência. Por isso que eu fiz a comparação com The Boys. É o quê? Para maior de 18. Olha, Se não, tá quase não ali. sei exatamente como é que eles colocaram a classificação, não sei exatamente como é que eles estão anunciando a faixa etária ideal para assistir, mas eu acho que, na verdade, existem algumas cenas bastante fortes, mas elas não são a maior parte das cenas. Não, Na verdade, eu achei a animação até bastante leve, diga-se de passagem. Tem muito humor, né? A história tem muito humor, a história não é pesada. Bastante sarcasmo, Exatamente. ironia. Porém, tem essas cenas que não são sempre, porém, tem as cenas que a gente precisa avisar, dependendo aí da sua idade, precisa dar uma olhadinha na classificação para ver se pode ou não assistir. Quando eles resolvem partir para um lado onde a ação, se fosse na vida real, resultaria em consequências mais drásticas, eles vão acabar retratando isso na tela exatamente como aconteceria. Foi por isso... Uma pessoa que tem super velocidade, super força, em certas situações, não ia fazer carinho no bandido. Então, foi por isso que eu comparei até com o The Boys, né? Se uma pessoa super for dar um soco em você, não é só em câmera lenta que vai acontecer. Vai quebrar várias coisas, né, em você. E eles demonstram isso, né? É bastante gráfico. Eles colocam tudo o que tem para colocar. Nada fica subentendido. Você vê o lado de dentro das pessoas. Eu acho assim, eles contam, como você falou, a história é leve, até porque o personagem principal é um adolescente, né, tentando lidar aí com... E é um adolescente sem neuras. As neuras que ele tem são neuras de alguém que lida com uma vida de super. Mas ele não tem neuras do ponto de vista de ter uma vida na qual ele tem um peso dramático porque ele tem uma doença, ou perdeu gente querida, ou porque não tem grana para conseguir pagar os remédios da tia no fim do mês. A vida é boa para ele. A vida para ele é ok. Os problemas que ele passam, e são problemas sérios, são justamente os problemas desse peso que ele tem nas costas de ter que fazer o bem pro resto do mundo. Então ele não vai levar uma vida normal de um adolescente. O drama dele é exatamente esse, né? Lidar com a vida normal, que ele até vê os pais, né, tentando lidar, já que o pai também é um super-herói, e ele, a vida escolar, junto com a vida heróica dele, né? E eu vou te ser muito sincero, quando eu comecei a assistir, na verdade, quando eu decidi que eu ia fazer esse vídeo aqui para trazer para vocês, eu fui fazer pesquisa, li alguns dos quadrinhos, li pelo menos até a 5ª edição, ainda tem uma edição extra que foi colocada antes e tal, para poder mergulhar com um pouco mais de noção. Dessa vez eu fiz um pouquinho de lição de casa. E ao entrar em contato com esse negócio de um mundo onde seres especiais são tão normais, isso acabou me lembrando algo que eu consumi na minha infância, que é esse livro aqui. Não sei se vocês conhecem, muitos de vocês provavelmente nunca ouviram falar, mas o livro do Capitão Meteoro, que tem esse personagem aqui, ó, super mistureba, para justamente representar uma gama de coisas, fala justamente a respeito de um mundo assim, aonde seres humanos passam por uma realidade onde os super seres
são simplesmente mais uma profissão, como você tem aí os padeiros, os pedreiros, os advogados e tal. Então eles fazem um manual, um guia explicando como é que você lida com seus poderes, onde é que você arruma o seu uniforme e tal. E algumas das coisas que tem nesse livro, apesar dele ser tratado de uma forma super infantil, e no desenho não, eles tratam de uma forma até bastante séria e tal, apesar de ter um clima muito leve e tal. São coisas que batem muito, porque você vê que existem certas ideias que uma vez que você venha a expandi-las, elas vão acabar coincidindo meramente por seguirem uma certa lógica. E se não bastasse contar uma história que por si só já é carismática pra caramba, porque ela prende a atenção da pessoa que está assistindo, você fica com vontade de saber um pouco do que vem depois, eles ainda seguiram por um outro caminho, que foi colocar um elenco de peso ali fazendo as vozes. Verdade. Dá uma olhada na galera que participa. Quem faz o personagem principal é o mesmo cara que fez o Glenn em The Walking Dead, Steven Yeun. Aí a gente tem o talentosíssimo J.K. Simmons fazendo a voz do pai e a Sandra Oh do Grey's Anatomy como a mãe. O Carey Payton, a Laurie Cohen e o Ross Marquand, que também são do The Walking Dead, estão lá também. E só para citar alguns, tem a Zazie Beetz, a Gillian Jacobs, o Jason Mantzoukas e o Zachary Quinto, Mark Hamill, Clancy Brown, Seth Rogen, Digimon Rousseau, Ezra Miller, Michael Dorn, também de Star Trek, Mahershala Ali e John Hamm. Isso só para dar uma ideia. A narrativa é bastante agradável e, até onde eu consegui ver, apesar de eles não respeitarem exatamente a cronologia dos eventos que estão nas primeiras edições, o clima do como as histórias são contadas eu achei bastante fiel. O que você achou do tom da série? Eu não li os quadrinhos, mas eu gostei do tom da série, como a gente estava conversando. Tem sim bastante violência, mas a história ela é contada com uma leveza, com uma certa inocência até, quando é vista pelo personagem principal que a gente comentou aqui, que é o adolescente. Então prende, você tem alguns mistérios que eles vão deixando para depois, né? Tem ali o... Não posso falar porque tem spoiler. Mas enfim, tem mistérios acontecendo e você fica envolvida com a série. Então, assim, vale a pena, estou gostando. Por se tratar de uma série com adolescentes, tem lá os romancezinhos que talvez até lembre em algum nível as séries da CW, que sempre eles arranjam alguma novelinha adolescente com namoricos e tudo mais. Mas é tão leve, assim, não é exagerado, gente. Não se foca nisso. Realmente, exatamente. A série ela pega outras coisas, inclusive, para quem acompanha os nossos vídeos e quando a gente estava falando de WandaVision, ela me dedurou dizendo que quando estava vendo lá o Visão versus o Visão Branco, que eu tinha soltado por que vocês não param e conversam? É verdade. Nessa série, eu basicamente fui obrigado a dizer a mesma coisa em uma determinada situação de um episódio lá. E não é que foi exatamente o que aconteceu de novo. Os personagens conseguem se resolver ao invés de sair no supapo, trocando uma ideia e fica tudo bem. O personagem principal, que é o adolescente, ele tem superpoderes. Como qualquer adolescente fica super animado com isso. Mas ele também é muito maduro em relação a isso, né? Se ele puder resolver ali na conversa, ele tenta. Talvez ele seja nisso até mais maduro do que o próprio pai, Com que certeza. É mais maduro no uso dos poderes, Sim, né? Mais maduro no uso dos poderes, talvez não, com mais experiência, teve mais tempo, né? Então é isso aí, galera. Se vocês estavam buscando por uma dica, fica essa. Vai lá conferir, dá uma olhada na Amazon Prime, Invencível. Vocês podem estar perdendo alguma coisa muito bacana. Vale a pena, gente. E se você gostou desse vídeo, já sabe, conhece toda aquela ladainha que eu sou obrigado a colocar, mas porque é importante pra caramba pra gente no fim das contas, deixa um like no vídeo, coloca seus comentários aqui. Você já assistiu Invencível? Gostou? Não gostou? O que achou? Se inscreve no canal, vem fazer parte da família do Canal na Tela. Ajuda a gente, o canal tá crescendo agora, a gente ainda tá tão no começo, precisamos da ajuda de vocês. Vou deixar 2 vídeos aí na tela como opções, como dicas para vocês continuarem vendo o nosso conteúdo. Um forte abraço, galera. Beijo. E até mais. Tchau, tchau.